dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Como introduzir as regras da acentuação gráfica com as crianças? Como que a gente começa? Por onde começar? Como ensinar essas regras? E que a princípio parece ser tão complexa. Bom dia! Correria nessa manhã. Pensaram que eu não ia aparecer, né? Bom dia, bom dia! Ei, Rogéria, bom dia. Raquelzinha, Cláudia, bom dia. Marinalda, bora? Bom dia. Quem tem, coloca aqui pra mim, quem tem dificuldade e você não sabe como ensinar as regras da acentuação gráfica para os seus filhos, para os seus alunos. Tô aqui, cadê a Pri? Pois é, minha gente, a gente vai mudar esse horário pra 7h30. O pessoal tá levando criança pra escola. Hoje eu tava ali preparando o café da manhã, deixando as coisas organizadas, me embolei. É assim. É assim. Bom dia, bom dia. Vamos entender como é que a gente faz pra introduzir? O primeiro ponto é: não adianta pegar as regras e acreditar de todo o coração que a criança vai memorizar tudo isso aqui sem um método, tá? Sem um recurso. É muito difícil, quase impossível, a criança memorizar isso aqui só por memorizar. Não é assim. O aprendizado, ele não funciona assim. Então, para que a criança consiga ler a regra, memorizar a regra e aplicar, é um processo. A criança, ela tem que memorizar, mas ela tem que saber aplicar. Qual que é a nossa frase? Não basta memorizar, precisa saber aplicar. E para que isso aconteça, nós precisamos colocar a criança dentro de um processo. E é um processo gradativo. Ele é um processo que ele vai evoluindo de forma gradativa. E quando a gente pensa na gramática, a gente não pode achar que o conteúdo ele vai ser determinado simplesmente pela idade da criança. Esse é o primeiro erro e é o primeiro passo para o fracasso escolar do seu filho. Gramática não é um conteúdo separado por idade. Gramática é um conteúdo separados por conteúdos. Olha que coisa louca, né? Que redundância. Vou nem falar quem que eu tô me sentindo aqui agora falando essas coisas. Mas enfim, não adianta o meu filho estudar morfologia, as 10 classes gramaticais, substantivo, adjetivo, artigo, o verbo, a classificação e tal, se o seu filho não estudou fonética. É na fonética que o seu filho vai aprender a ler e escrever corretamente. É na fonética que o seu filho vai aprender a ortografia das palavras. É na fonética que o seu filho vai aprender qual é a acentuação adequada para cada palavra. É na fonética que o seu filho vai entender que artes começa com A, mas o A tem o som aberto. Artes. E o antes, o A é o mesmo A. É o mesmo A. Não recebe nenhuma acentuação, mas ele tem um som fechado. Seu filho sabe identificar o som da vogal aberta da vogal fechada. Seu filho sabe identificar um som oral, aquele que sai todo pela boca, e o som nasal, aquele que, se não tiver aqui a passagem de ar aqui também pelo nariz, a gente não consegue pronunciar. E aí você vai percebendo que o fato de pular esse conteúdo faz com que as crianças tenham lacunas eternas. Porque tudo isso vai prejudicar a compreensão na hora que ele estiver lendo um texto. Afinal de contas, ele precisa conseguir pronunciar a palavra de forma correta. Por isso que estudamos, inclusive, o plural metafônico, que é a mudança desse som. Ovo
fechado, ovo, ovo, ovos, ovos. Não recebe acento, mas eu mudo o timbre. Isso é um fenômeno chamado de metafonia. Essa mudança de som que a palavra recebe quando ela é pluralizada. E aí, com essa introdução, você vai percebendo que a falta de recursos, que a falta de orientação, que a falta de metodologia faz com que as crianças tenham lacunas e lacunas gigantes na gramática, consequentemente no português, consequentemente em todas as outras matérias. Por quê, minha gente? Porque português é base. Português ele é o fundamento. Se o seu filho não sabe interpretar, se o seu filho não consegue ler, se o seu filho não entende o sentido daquele texto, daquela frase, o seu filho não avança em nenhum outro conteúdo. Seja matemática, história, geografia, ciências, tudo. Porque na vida você depende da interpretação. Na vida você depende da habilidade da sua oralidade. Nessa melodia que produzimos na fala. Para isso, nós precisamos identificar a sílaba tônica. Ai, Priscila, para que saber sílaba tônica? Para que saber, né? Tem uma pessoa que ela fica assim, ai, quem é a oxítona? Quem é a paroxítona? O que é isso? Para que isso? Porque são essas habilidades que vão dar ferramentas para que o seu filho, para que a sua filha, para que o seu aluno aprenda a acentuar de forma adequada. Consequentemente, aprenda a pronunciar as palavras de forma adequada. Uma coisa é pronúncia, outra coisa é pronuncia. Ele pronuncia. Olha a sua pronúncia. Parece ser as mesmas palavras, mas mudamos a entonação. Da mesma forma que o médico ou medico. Tá percebendo a importância disso? Só que aí tem um segredo para o seu filho conseguir. Sabe qual que é? Oferecer atividades. Então você ensina as regras e aí nós vamos para a atividade agora, tá? Você ensina as regras da acentuação gráfica. Eu vou mostrar aqui no esquema quais são os pré-requisitos, tá? Vai prolongar a live, né? Vamos fazer a atividade. Se vocês gostarem, se vocês quiserem, a gente marca uma pra gente aprofundar, tá bom? Mas qual que é o segredo? Ensina as regras. Mostra. E oferece atividade pra criança treinar. Sem isso, não vai. Não dá. É impossível. Mas existe o passo a passo. E para tudo que você for fazer, você tem a oportunidade de ensinar. Então, se você está trabalhando aqui um texto, igual, por exemplo, aqui no nosso material, aqui no caderno de poesia, e aí você vai trabalhando o texto, vai identificando a sílaba tônica. Mas para a criança conseguir identificar a sílaba tônica, o que ela precisa? Saber separar a sílaba. Ela sabe fazer separação silábica? Porque existe um processo, tá? Eu vou dar aqui um exemplo de atividade para você entender como que eu trabalho a acentuação gráfica, tá? Mas entenda, a gente não começa direto nas regras da acentuação gráfica. Não tem como. Primeiro existe o passo a passo, o processo para a criança conseguir avançar. E é esse processo que eu vou mostrar agora. Já estava com saudade de virar aqui ao quadro. Pera aí que eu vou virar. Pera aí. Gente, fica. Pronto, vai ter uma luz aqui. Deixa eu apagar essa luz aqui. Opa, piorou aqui. Pera. Aqui vai ter que ficar. Ixi, peraí. Eu tinha que ter trazido uma. Tá muito escuro? Tá dando pra ver, né? Tá meio escuro, mas tá bom. Tá muito escuro, gente? Ou dá pra ver? Bora?
Bora para a nossa gramática, ó. Tá dando para ver, né? Vamos lá. Então, nós vamos estudar, vamos ver aqui hoje acentuação gráfica. Não, tá tão pequeno. Pera aí, gente. Vamos fazer maiorzinho aqui. Esse vermelho não tá legal, não, porque já tá escuro. Esqueci de trazer a luz. Pera aí. Vamos colocar a acentuação aqui. Maior. Então, vamos lá. Acentuação. Dá pra ver? Ah, maravilha. Porque eu acho que com a luz aqui no meio fica pior, né? Vamos colocar aqui. E aí vocês votem. Aqui não atrapalha não, né, minha gente? Vamos fazer na luz, porque ficar no escuro não tá legal, não. Desconsiderem a luz. Vamos lá. O estudo da gramática, ele é realizado e ele é introduzido por um processo, tá? Então, quando a gente está introduzindo a gramática, nós vamos seguir um passo a passo. Então, nós vamos estudar a fonética, e aí a criança vai entender o que é fonema, o que é um dígrafo. Nós vamos entender todos o passo a passo do dígrafo. Aí a criança vai entrar em encontro consonantal, encontros vocálicos, a criança vai ter domínio da separação silábica. Tem gente que fala assim, ai, Pri, meu filho de 5 anos, 3 anos, sabe separar em sílabas, sabe? Todos mesmo, sério, tudo. Tenho certeza que não, tá? Por quê? Porque tudo na gramática é por nível. Então, a gente sempre vai partir do simples para o complexo, ok? Então, o que eu faço? Eu tô fazendo uma atividade, tô aqui. Eu começo a introduzir a gramática desde o inicinho e vou avançando. Então, aqui eu tô ensinando letra, sílaba, fonema. A criança, ela precisa ter domínio do princípio alfabético. Aqui eu começo a trabalhar as sílabas. Por quê? Porque se a criança não sabe separar em sílabas, se ela não sabe identificar a sílaba tônica, ela não consegue avançar. É impossível ela avançar. Então, a gente precisa seguir esse passo a passo. A criança entende o que é fonema. O que é fonema? Se refere ao som. Lembra que eu falei lá na introdução? Do som aberto, do som fechado. Daquela letra que é pronunciada, da letra que não é pronunciada. E aí nós vamos avançando. Sem isso, a criança não tem como. É impossível a criança aprender a acentuação gráfica. Por isso que normalmente as crianças têm bastante dificuldades. Então, o que eu vou fazer aqui? Quando a criança é pequena, né, ou tá ali no primeiro ano, enfim, quanto menor a criança, mais recurso visual eu preciso utilizar para que ela consiga internalizar esse conceito. Então, eu vou pedir para a criança, e a criança neste momento ela tem que estar treinada, muito treinada para conseguir identificar a sílaba tônica. Se a criança não consegue bater o olho na palavra, por exemplo, complexo, tá? Qual é a sílaba tônica da palavra complexo? Coloca aqui para mim nos comentários. Vamos ver se vocês sabem, enquanto eu vou anotando aqui as listas de palavras. Coloca aqui para mim. Quem é aluna PDL tem obrigação, tá, gente? Obrigação de saber. Ó. Vou colocando aqui algumas palavras pra gente fazer juntas. Olha aí as alunas PDL aí, minha gente. Isso aí. Complexo. Muito bom. E qual que é a classificação? Se eu colocar aqui, complexo. A criança, ela vê, né? Ela visualiza, ó. Complexo. Então, essa aqui é a sílaba tônica. Ah, eu vou mostrar, gente. As palavras estão aqui. Ai, minha gente, é isso. Complexo, essa aqui é a sílaba tônica. E essas outras são as sílabas átonas. São as que são pronunciadas com mais brandura, de forma branda, de forma fraca, tá bom? Então, em uma única palavra, só existe uma sílaba tônica. Podem existir várias sílabas átonas. Ok, tá. Se a criança ela não sabe isso,
bater o olho, identificar a classificação tônica das palavras, ela não avança para acentuação gráfica. Esse é o pré-requisito, saber separar em sílabas e saber identificar a sílaba tônica. Pronto. Tendo entendido isso, bora aqui para algumas palavras. Deixa eu fazer mais uma aqui. Opa! Coloquei algumas palavras diferentes aqui. Peraí, deixa eu só apagar meu quadro aqui, peraí. Nós vamos precisar dele. Bora. Então, vamos lá. Aqui estão as regras. Então, eu tenho que saber o que é monossílabo tônico, o que é monossílabo átono, quando a palavra é monossílaba, quando a palavra é oxítona, quando ela é paroxítona, quando ela é proparoxítona. Isso aqui tem que estar dominado, ok? Vamos lá. Aí, primeiro de tudo, nós vamos fazer a separação silábica. Então, avó, papéis, herói, órfão, dúvida, duvida. Olha aqui. Aqui é o quê? Dúvida. E aqui, duvida. Tá? A classificação tônica da palavra, ela muda. Bora lá. Vamos. Então tá. A criança fez a separação silábica, aí você tem que trabalhar as regras da separação silábica. Quais são? Letras iguais se separam, ditongo não se separa, tá? O hiato se separa, né? Os dígrafos se separam, tem os dígrafos que se separam, tem os dígrafos que não se separam. Então, tudo isso, letras iguais vão se separar. E entre vogais, o A, E e O ficam sozinhos. Então, por exemplo, se a criança acha que, por exemplo, que tia é um monossílabo, ela errou. Errou. Ela tem que conseguir entender que isso aqui é um falso, tá? Tia, separa, tá bom? Então, isso aqui, separação silábica, antes de tudo, já precisa ser dominado mesmo, ok? Então, aqui, avó. Como eu vou ensinar aqui como é que eu faço a atividade. Então, já trabalhei separação silábica, já trabalhei tudo isso, eu começo a atividade. Separo aqui algumas palavras, poucas palavras, não precisa ser demais. A forma de fazer o exercício é que vai fazer a diferença. Então, avó. Vamos ver qual que é a classificação tônica da palavra. Avó, aqui, ó. Ela é oxítona, ok? Por que que ela é oxítona? E por que que ela é acentuada? Então, na atividade, eu peço para o meu filho justificar. Então, ele escreve, acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, I. A, E, O. Tá? Então, aqui no caso da avó, a gente coloca aqui, acentua as terminadas em O. Ok? Ó. Então, sempre ele vai justificar. Ele vai justificar. Por que que papéis aqui tem um acento? Papéis é uma oxítona. Então, a criança sabe que é oxítona. As oxítonas terminadas em ES recebe acento, ó. ES recebe acento. Então, acentua-se e é para escrever. As oxítonas terminadas ES. Então, quais formas de atividade, né? Quais são os modelos de atividades que você pode realizar? Dando palavras que já têm a acentuação e pedindo para que ele justifique. Então, avó, ela é acentuada porque é uma palavra oxítona terminada em O.
Papéis é acentuado porque é uma oxítona terminada em "-es". Ó, "-es". Herói, herói é oxítona. É acentuada porque é uma oxítona terminada em "-oi". Por quê? Porque esses ditongos abertos são acentuados. Agora, olha aqui. Que interessante. Herói recebe acentuação. Pode ser? Então, vamos lá. Agora, boi termina em "oi". A regra me diz que o "oi", oxítona, recebe acento. Heróis. Aí a criança vê a palavra assim. Boi. Qual dessas ela vai acentuar, sendo que nas duas elas têm a mesma terminação? Como que a criança vai saber? Ela precisa perceber... Ó, eu apaguei um negócio que não deveria. Aqui, ó. Ela precisa perceber que herói, oi, oi, tem o som aberto. Boi, oi. Então, uma coisa é oi, recebe acento. Outra coisa é oi, não recebe. Então, herói recebe acento. E boi, não. Ah, Priscila, mas termina em oi. Tudo bem, mas é fechado. Precisa ser ditongo aberto. Ah, tá vendo? Aí a criança decorou que as oxítonas terminadas em a, e, o, em, ens, es, is, ois, recebe acento. O els, né? Recebe acento. Mas ela tem que ter atenção quanto ao som. Aberto e fechado. Senão, ela erra. Ela erra. Lembra que eu falei que o estudo da gramática ele é realizado por um processo? Sabe quando que a criança ela vai aprender sobre o som? Quando ela estuda fonema. Ela vai entender que existem as letras A, as vogais, né? E, I, O, U. Então, existe o A, AN, E, I, O, U. Não são só essas. Essas aqui são as vogais gráficas, a que nós escrevemos. Mas a que pronunciamos, artes, antes, a, pincel, anel, céu. Vai mudando, tá? O som. Então, se a criança ela não tem essa sensibilidade auditiva mesmo de perceber os fonemas nas palavras, ela não consegue avançar, tá? Olha só, minha filha está aprendendo sílaba tônica e não foi ensinada nenhuma dessas regras. Primeiro a criança aprende sílaba tônica, depois ela aprende as regras da acentuação. Como que ela vai acentuar? Primeiro ela precisa separar em sílabas. Vou colocar aqui, separar em sílabas. Depois, classificar. Depois, regras. É isso. E antes disso, fonema, identificar o som. Sem ela saber o som, ela não consegue. Se ela não sabe o que é vogal, semivogal, se ela não sabe som aberto, som fechado, som oral, som nasal, não adianta. E aí me conta uma coisa. Responde aqui nos comentários. Como que uma criança de 7 anos já está estudando substantivo, adjetivo, artigo, se ela não sabe isso? Conta aqui pra mim. Não tem como. Então você vai percebendo que os conteúdos eles são passados de forma literalmente aleatória. A Lari tá perguntando, tia, separa porque o I é tônico e uma vogal? Sim, sim. Porque, gente, separação silábica, existe a regra, tá? Olha só, existe a regra, ó. Vou mostrar aqui, tá, Lari? A aluna PDL, ó. Existe a regra, cadê aqui? Aqui, ó. Existe a regra
ok? E existem a questão da separação silábica que vai ser feita pela própria pronúncia, de forma sonora que você vai perceber, porque obviamente não tem regra para tudo. Então aqui, por exemplo, tia, rua, voa, são falsas monossílabas. Palavras que parecem ter uma sílaba, mas que terminam aqui ua, ia, oa, oe, io, ficarão separadas, sendo consideradas de sílabas pela própria pronúncia. Você não fala tia num só impulso. Você fala tia, rua, voa. Você separa, inclusive na pronúncia. Ok? Então, aí nós formamos aqui um hiato. Tia, ó. Tia, vogal, vogal. Agora, se você não separa, tia, esse i aqui teria que ser uma semivogal e vogal para formar um ditongo. Você teria que falar tia, né? Então, tá errado. Então, são falsos monossílabos. Aí a criança não aprende a regra e acha que só porque a palavra é pequenininha e todas as palavras têm que se separar, ok? Na mesma coisa aqui, ó. Pais, país. Pais, não se separa. Temos aqui vogal, semivogal, ditongo. Agora, país, olha a pronúncia. País, se separa. Formação de hiato. Não sei se você está percebendo a importância de você treinar o ouvido dos seus filhos. Realmente, para ele perceber os sons, tanto da pronúncia, quanto em relação a perceber essas regras, tá? Então, órfã. E aqui, antes que você fique desesperada, ai, Priscila, como é que eu vou saber? É por isso que no programa eu coloquei tudo. Tem tudo aqui. Eu sei quais são as dificuldades que as mães enfrentam. Eu sei quais são as dúvidas que as crianças elas vão ter. Eu sei. Sabe por que eu sei? Porque eu tenho duas aqui em casa. Eu tenho uma filha de 7 e eu tenho um filho de 9. As dúvidas que os seus filhos têm, acreditem, os meus filhos já tiveram. Ou eles têm ainda. Então eu coloco aqui tudo, absolutamente tudo detalhado. E, para você não desesperar, nos materiais já tem todas as atividades. Ai, Priscila, como que eu vou ensinar para o meu filho a regra? Como que eu vou ensinar a exceção? Tá aqui, tá aqui. Todas as regras, todas as exceções. Seu filho vai aprender uma regra e vai fazer a atividade. Tá tudo aqui. É só colocar a criança para fazer. Priscila, mas eu não sei gramática. Eu não sei nada. Todos os meus materiais vêm com explicações. Todos. Esse material ele foi produzido para os pais utilizarem com as crianças. Você não precisa ter formação, você não precisa ter experiência, você não precisa de absolutamente nada. Você precisa querer ajudar o seu filho, tá? Inclusive, vai começar a nossa jornada. Se você não inscreveu, se inscreva, tá? Só digitar jornada aqui nos comentários. Eu vou dar uma semana de aula gratuita. Serão 3 aulas fechadas. Só quem fez a inscrição que recebe o link, tá? Então faça a sua inscrição, digita aqui maratona e aí você vai receber o link no seu direct, tá? Minha equipe manda lá no seu direct. Você faz o seu cadastro, entra no grupo do WhatsApp para você receber o link das aulas. Digita maratona, tá? Exatamente, só aprender e ensinar. Maratona, minha gente, maratona. Vamos lá, órfã. Por que órfã recebe aqui, ó, órfã? Isso aqui é acento, gente? Isso aqui é acento? Não, isso não é acento, isso é um sinal de nasalização. Aqui, ó, órfã. Órfã. Tem gente que acha que isso aqui é acento. Não é, porque se não tivesse isso aqui, seria órfã. Órfã. Percebe a diferença do som? Orfã e órfã. Aqui eu tenho uma paroxítona terminada em an. E toda paroxítona terminada em an recebe acento. Paroxítonas terminadas em an recebem acento, ok? Aí, se você coloca essa palavra aqui, ó, e pede para a criança te falar se tem ou não acento. Se ela não sabe a pronúncia, ela erra.
Como que você fala a palavra bênção? Você fala benção, essa sendo a sílaba tônica, você fala bênção. É aqui, não é? Aqui tá a sílaba tônica. Essa é a sílaba forte. Essa é a sílaba que eu pronuncio com mais força. E aí, se tá aqui, vamos usar a nossa tabelinha para você entender, ó. Bênção. Se tá aqui, ela é classificada como paroxítona, certo? Se é classificada como paroxítona, deixa eu achar aqui. Ó, se tá classificada como paroxítona, eu sei que palavras paroxítonas terminadas em todas essas terminações aqui, ó o ão aqui, ó. Ãos, tá? Tem acento. Então, eu tenho que colocar acento aqui. Aí a criança vai ficar em dúvida se ela põe o circunflexo ou o agudo. Ela tem que perceber que o som tá fechado, porque o som do acento agudo, é aberto. E do circunflexo, ele é fechado. Você não fala bé-são, bé-são. Você fala benção. Então tem acento. Então, se a criança não identificar que é uma paroxítona, e se ela não souber que todas paroxítonas terminadas em ão recebem acento, ela não avança. E aí eu te pergunto, vamos terminar aqui, ó. Dúvida, ela é o quê? Proparoxítona. Por quê? Porque toda proparoxítona é acentuada. Então, bateu o olho na palavra, viu que tá aqui, ó. Dúvida. Ah, Priscila, mas como que meu filho vai saber se vai pôr acento ou não se eu coloco lá as duas? Duvida e pede para a criança acentuar. Aí a criança ela precisa de contexto. A palavra ela vai precisar estar inserida em uma frase. Porque uma coisa é, eu tenho dúvida quanto a isso. Outra coisa é, ele duvida do que eu estou falando. Percebe a diferença? Então, se eu estou falando, eu tenho dúvida quanto a isso, eu sou obrigada a colocar acento. Agora, se eu estou falando, duvida, ele duvida. Eu duvido. Duvido. Aí é aqui, sem acento. Pois é, Lari. Olha aí a Lari, ó. Meu Deus, quando você falava do acento de bênção, eu achava que era o ão. Pois é, mas agora você é aluna PDL. Você vai ter essas aulas aqui, ó, muito mais aprofundada. Inclusive, nós já estamos com mais de 22 aulas da gramática na plataforma. E essa semana vão subir mais 20 aulas. Vocês vão aprender todos os detalhes da fonética. Tudo. Som aberto, fechado, acento tônico, acento ato. Tudo, gráfico, tônico, tudo, tá? Vamos lá. Então, aqui, duvida, é uma paroxítona. Ah, Priscila, por que não recebe acento? Porque paroxítonas terminadas em A, E, O, em ENS não recebem acento. Ó, tá dando para enxergar? Não tem acento, não tem acento. É isso. Agora eu vou te perguntar. Vou virar aqui. Peraí. Se você tirar 20 minutos, oferecer para o seu filho uma lista de palavras. Deixa eu pegar aqui. Ah, Priscila, lista de palavras. No programa tem a lista de palavras. Tem. Priscila, mas eu vou ter que classificar cada palavra? No programa tem listas de palavras classificadas pra você. Gente, eu sou mãe. Eu sei a correria que é. Ficar buscando as coisas é difícil. A gente tem comida pra fazer. Viu hoje no café da manhã? Eu atrasei toda. É isso. É a vida acontecendo. Aí você vem aqui. Vou treinar a acentuação com meu filho hoje. Então eu vou pegar palavras aqui. Aqui, ó. Caderno de ditado. Com esse material, você consegue fazer infinitas atividades. Você consegue treinar tudo. Da leitura, ortografia, as regras da gramática, absolutamente tudo, tá? Aí eu vou treinar a acentuação com meu filho. Eu já tenho todas as regras aqui, ok?
Vou separar 6 palavras. Eu vou pegar aqui 2 palavras oxítonas. Eu vou pegar aqui 2 palavras paroxítonas. E eu vou pegar aqui 2 palavras proparoxítonas. Vou fazer o ditado dessas palavras pro meu filho. Ó, já fiz o ditado. Vou pedir para ele acentuar as palavras de forma adequada. Antes, eu vou pedir, depois do ditado, eu vou pedir para ele fazer a separação silábica. Depois, eu vou pedir para ele identificar a sílaba tônica. E depois, eu vou pedir para ele justificar por que a palavra tem ou não tem acento. Faz isso por 40 dias. 6 palavras todos os dias. 6 palavras. Você não vai gastar 30 minutos. Eu quero ver se ele não aprende. Não tem como não aprender. Sabe qual que é o problema da dificuldade no aprendizado das crianças? Não é porque o seu filho é burro. Seu filho não é burro, tá? Só pra você saber. Não é porque o seu filho é burro. É porque os materiais didáticos, eles são uma bosta. É uma bosta esses materiais didáticos. É por isso. É segredo nosso aqui. Porque, infelizmente, as professoras, elas não receberam essa formação. É por isso que hoje eu estou dando essa formação para várias professoras de várias escolas. As professoras não sabem gramática. As professoras caem ali de paraquedas. E sabe qual é a professora que fica no infantil? Você sabe qual que é a professora que fica no infantil? Normalmente, como é que faz a seleção? É aquela professora que não tem experiência. É aquela professora que tá começando agora e não sabe mesmo nada. Que colocam lá com as criancinhas. Entende? E aí, a criança, ela sobe sem base. É impossível a criança conseguir aprender tudo isso aqui, minha gente. Se não tiver muito bem estruturado. Se não tiver organizado. A Patrícia, mas é aluna PDL, né, Paty? Ando com os meus filhos na rua e ficam agora me perguntando, aquela palavra ali é de sílaba oxítona, né, mãe? Virou disputa. Ó, eu não viajei? Gente, viajei há umas semanas atrás, eu encontrei um bem-vindo com hífen. Um bem-vindo com hífen. Todos os bem-vindos que eu vi estavam sem hífen. Ok? Olha só, o Rodrigo. Pri, você poderia criar turmas online para as crianças, tipo, a partir de 10 anos, que são mais maduras. Rodrigo, eu faço melhor. No programa, você recebe todos os materiais didáticos. E no programa, você tem acesso às aulas da gramática. Gente, aulas assim, ó. 10 minutos falando de um conceito, 5 minutos de outro, separada por tema. É igual índice, tá? É igual um sumário. Você vai lá e fala assim, tô estudando acentuação com meu filho. Você vai lá na aula da acentuação. Na introdução da aula, eu já te explico quais são os conteúdos que o seu filho tem que ter já o domínio. Então eu falo, olha, se o seu filho não sabe fazer a separação silábica, se o seu filho não sabe sílaba tônica, não avança, volta, estuda esse conteúdo e depois você vem pra cá. Porque aqui, a partir daqui, o seu filho só pode avançar se ele já tiver domínio desses outros conteúdos. Então o pai, a mãe ou a criança que estiver assistindo, para ali naquele momento. Não dá pra avançar sem esse conteúdo. Volta, certo? E aí o que acontece? O material, ele já te oferece tudo pra você aplicar. Todos os dias com o seu filho. Só que tem um detalhe, Rodrigo. Nós vamos abrir a última turma do programa PDL esse ano. A última turma. Última turma. E além de ter o material didático, além de ter as aulas explicativas de cada material, as aulas da gramática, eu sei que os pais não têm tempo. Eu sei que é uma correria. Mas 30 minutos por dia? 30 minutos que você precisa. Não precisa mais que isso. Ok? Então, você vai oferecer um conteúdo de qualidade para o seu filho, vai desenvolver a autonomia do seu filho e ele vai aprender de verdade, tá bom? Então, se preparem para a última turma do ano. Depois,
acabou. Não sei quando volto com o programa e se volto. Por quê? Porque hoje eu tô com mais de 1.000 alunas. Eu, humanamente, Priscila, não consigo dar toda essa atenção e todo esse suporte. Então, vamos encerrar. Então, quem entrar, entrou. Quem não entrar, minha gente, não entra mais, tá bom? Então, quem não fez a inscrição para participar da maratona, digita maratona aqui nos comentários, que o meu time te envia o link para você garantir a sua vaga. Porque nas aulas eu vou te explicar como introduzir a gramática. Como que introduz a gramática? Com crianças pequenas. Crianças de 6, 7 anos. Como é que você introduz gramática? Gramática, a criança ela aprende desde a alfabetização. Mas ninguém sabe disso, mas tá estudando gramática e não tá sabendo. Tá? Como que introduz? Como que identifica as dificuldades no aprendizado? Que nível que o seu filho tá? Qual que é a dificuldade? Teremos aulas falando sobre tudo isso. Serão aulas fechadas. Se você não fizer a sua inscrição, não garantir a sua vaga, você não entra, tá bom? Não entra. Então, tem que digitar maratona. Você vai receber um link no seu direct. Você clica lá, coloca o seu melhor e-mail. Não adianta pôr um e-mail que você não acha as mensagens. Não adianta. Tem que ser o e-mail. Entra lá no grupo do WhatsApp, porque você vai receber o link lá no grupo do WhatsApp. O que eu for dar de atividade complementar, material, vai receber lá também. Olha só, ainda não chegamos nessa parte. Ontem fiquei feliz demais porque as minhas filhas entenderam a diferença entre dígrafos e encontros consonantais. E eu aprendi junto. É isso que eu quero. Eu quero que a vida do seu filho se transforme, mas que você também tenha a oportunidade de aprender para você parar de ficar falando errado. Para você parar de ficar falando gratuito. Pelo amor de Deus, para de falar para gratuito. Não é gratuito. É gratuito. É de tongo. Essa lista de palavras é uma mão na roda, ajuda demais. Gente, aqui tem tudo, tudo. Aqui tem lista de palavras de todo o alfabeto, do A até a letra Z, no maiúsculo e no minúsculo. Todas as dificuldades ortográficas, se escreve com S, com Z, todos os fonemas com X, X com som de CH, X com som de... Por exemplo, quer trabalhar ortografia com a criança? X com som de CH, X com som de Z, X com som de SS, X com som de KS... Pega a lista de palavras aqui, 2 de cada, 3 de cada. Trabalha com a sua criança. É tudo de bom, minha gente. Explica bênção novamente sobre os acentos. Gente, é a pronúncia, ó. Paroxítona terminada em ão tem acento. Benção. Benção. É uma paroxítona terminada em ão. Eu tenho que pôr acento. É isso. Eu estou aprendendo com a Pri o que eu não aprendi na escola. Exatamente. Eu também fico chocada porque eles não ensinam essas coisas na escola. Gente, sistema educacional, que ele tá falido, todo mundo já sabe. Agora o que você tem que decidir é, você vai ensinar pro seu filho ou vai deixar ele sem aprender? Não dá para sistematizar. É o que eu falei. O problema, ele tá mais lá embaixo. Quem tá formando os seus filhos também não sabe. Não sabe. Ou seja, se quem tá ensinando não sabe, quem tá aprendendo vai aprender com quem? Se você também, que é mãe, não sabe. Sou aluna PDL, depois que conheci a Pri, vejo o quanto o ensino de português está horrível. Tá. A pedagogia não nos dá esse ensinamento, exatamente. Por isso que eu tô aqui para treinar as professoras. Já tem escolas que me contratam para eu fazer esse treinamento. Encontrou em catalão, foi? Bem-vindo, foi mesmo. Como ter acesso ao programa? Nós vamos abrir a última turma do ano agora em setembro. Nós vamos ter um evento, você precisa fazer a inscrição para participar desse evento. Após esse evento, a gente abre turma. Gente, depois que eu fechar a turma, pode vir minha mãe pedir para abrir, que eu não vou abrir. Não consigo mais. É por isso que eu liberei renovação para as alunas PDL, para elas já garantirem a vaga delas, porque vai querer renovar em outubro. Não consigo incluir no programa. O nosso programa hoje, ele é reconhecido pelo MEC. O nosso programa hoje, ele tem uma certificação de extensão universitária de 60 horas. E aí, eu tenho o acompanhamento com as alunas uma vez no mês, fora todas as aulas que elas têm acesso na plataforma. Não tem como entrar no meio do caminho. Então, quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Obrigada, Andréia.
Aqui, a Raquel, coloca o teu filho na escola privada. Pra quê? Gente, não é só sobre a questão da escola. Tem mãe que não vai ter condição de fazer homeschooling e tá tudo certo. É sobre você conseguir ajudar o seu filho e não depender da escola para que isso aconteça. Olha aí, ateliê, ó, Thaís, minha filha evoluiu demais depois do programa, sabe, mais que a professora. Ela tá no 5º ano. Priscila, dá pra dividir em 3 cartões? É porque eu teria que juntar o meu com os 2. Pode sim. Quando abrir turma, você já fica preparada. Inclusive, vou liberar presentes para as primeiras que fizerem inscrição. Então, fique atenta. Só digitar maratona aqui para você receber o link e participar do nosso evento. A gente tem que colocar a mão na massa. Gente, a gente tem que colocar a mão na massa e ajudar os nossos filhos. Sabe por quê? Sabe qual que é o sentimento que a criança tem quando tá em sala de aula e ela não consegue entender absolutamente nada? É péssimo. Poxa, sabe o que é ver o seu filho crescendo sem ele conseguir ler e entender aquilo que ele tá lendo, sem interpretar, com muita dificuldade? É péssimo. O PDL é completo, é pra família toda. É pra família toda, literalmente. Olha, hoje as minhas alunas, além de ensinarem os filhos, dos filhos estarem assim, arrasando, fazendo igual a menina falou, sabendo mais do que a professora, literalmente, que inclusive tem mães que são chamadas na escola a professora pede pra parar de ensinar pra criança. Olha que loucura. Porque tá demais, porque a criança tá demais, tá sabendo demais. Tem mães que agora viraram coordenadoras pedagógicas. Tem mães que passaram em concurso público. Gente, isso aqui não é brincadeira, não. Gramática é uma só. Gramática é uma só. Põe isso na sua cabeça. A gramática, ela é uma só. Se um cara de 50 anos vai fazer concurso público, se ele não souber fonética, ele não passa. E engraçado, sabe qual é o conteúdo que mais cai? Fonética. Por que será? Porque é um conteúdo que não é estudado. E por que não é estudado? Porque ele é a base. Sem ele, a criança não lê e nem escreve. Estranho isso, né? Para pra pensar. Eu já estou no grupo do WhatsApp. Preciso fazer novamente a inscrição? Eu não sei em qual grupo que você está. Se tiver lá escrito maratona com a data do evento, não precisa não. Se não tiver, precisa. Senão você não recebe o link. O programa abrange apenas fonética e fonologia? Fonética, exatamente, fonética e fonologia. Eu já achei que você estava perguntando de morfologia. Isso, toda a parte da fonética. Depois eu vou ensinar todos o passo a passo, mas tudo da fonética, tá? Só digitar maratona aqui para você receber o link. Olha, a Alexandra tá aqui. Eu quero fazer a inscrição. Digita maratona. Olha o Rodrigo. Pri, sou papai PDL. Até que dia podemos renovar? Gente, a renovação para os alunos e alunas PDL é somente até sexta-feira agora. Não tem como estender mais. Era só até a semana passada. Nós vamos fechar. E aí, quando você quiser renovar, você renova pelo valor normal. E você renova sem ter esses encontros mensais mais para a turma que já não tem, né? Para a turma que já não tem mais os encontros mensais. Você continua tendo plantão tira dúvidas até o seu mês mesmo, normal. Por quê? Porque eu tenho que ter a turma fechada. Nós temos que ter 1 ano de encontro e nós teremos 1 ano de encontro, renovação a renovação. Então, todo mundo que renovar tem encontro comigo até o mês 6 do ano que vem, ok? Certificado do MEC, vamos fazer uma avaliação. E quem que vai elaborar a avaliação? Eu, tá? Priscila, sou aluna PDL, gostaria de renovar, mas não vou porque eu comprei os materiais da Giovana. Ai, pois é. Só que aí, Lene, você vai perder essa oportunidade. Dá um jeitinho, porque é só até sexta. Depois você não consegue renovar nesse valor e com essas condições e com acesso aos encontros mensais, tá bom? Cortou, não ouvi a resposta. Ai, eu não lembro o que você perguntou. Meu filho de 7 anos ajuda a professora na sala de aula com os alunos que não sabem ler. Só ele sabe ler tudo, tá vendo? Aluna PDL. Quem é aluna PDL aqui? Coloca aqui pra mim. Eu sou PDL. A Mariana, dos cartões. Pode, tá, Mariana? Qualquer coisa você chama o suporte. Quando abrir as inscrições, aguenta aí, mas já fica ligada pra não perder. Gente, tudo sobre valor, condição de pagamento, nós vamos falar para as pessoas que estão lá no grupo do WhatsApp no evento.
Aqui eu tenho que dar conteúdo, aqui eu tenho que mostrar pra você qual que vai ser o caminho de você libertar o seu filho da ignorância. É isso. Condição de pagamento, tudo. Eu tenho uma equipe que tá ali pronta quando a gente abre o carrinho pra tirar dúvidas antes também, tá bom? Então, fica tranquilo. As particulares estão com defasagem enorme, porque a faculdade de pedagogia é a mesma para todas as professoras. Aí, Patrícia, exatamente. E eu vou te falar mais. Tem muitas professoras que querem. Dentro do programa, eu tenho muitas professoras que investiram para oferecer uma educação de qualidade para os alunos. As professoras, tem muitas que percebem. Agora, tem muito mais que tá dormindo no ponto. E aí eu te pergunto, qual é a professora que o seu filho tem? A que percebe que precisa evoluir ou a que tá dormindo no ponto? Sou mãe homeschooling. E a primeira língua é espanhol. Vou alfabetizar em português. Tenho que ensinar as variações dos tons das vogais desde o início? É importante. Não, tudo é um processo, tá? Você vai ensinar primeiro as vogais, o simples. Qual que é o simples? O que é A, E, I, O, U. À medida que a criança dominou isso, vai passar para as consoantes, as simples, depois as complexas e depois vai evoluindo. Olha aí, Jaque, eu sou a mãe que passou no concurso estudando esse material com a minha filha. Pois é, olha só, eu tenho alunas concurseiras. Ela passou e o marido não, só para constar. Toda vez eu faço. Verdade, no meu caso sou criticada porque ensino inglês e português. Exatamente. Só digitar maratona para você garantir. Olha aí, Ediane, eu renovei. Inclusive, todas as alunas que renovaram e as alunas de julho, nós temos encontro segunda-feira, às 20h07, no Zoom, aula fechada, tá? Como coloca filhos nesses sistemas? Complicado. Priscila, onde entro para renovar? Rejane, pode chamar lá no direct, que o meu suporte te manda o link, tá? Eu sou PDL, essas alunas maravilhosas. Tenho que renovar, não posso perder esse... quem não renovar, sexta-feira é a última chance. Gente, eu estendi por quase 2 semanas. Não renova mais. As inscrições já estão abertas? Estão não. É porque é o seguinte, Flávia, nós estamos fazendo a renovação das alunas PDL primeiro, tá? Nós vamos abrir turma agora em setembro, a última turma do ano. Por que eu fiz a renovação das alunas primeiro? Porque eu tenho um número de vagas limite. O nosso programa hoje ele é reconhecido pelo MEC, eu tenho um limite de alunas que eu posso ter dentro do programa. Por quê? Porque eu dou suporte pedagógico para todas as alunas. As alunas têm um número que elas falam direto comigo. Então, eu dei a oportunidade para quem é aluna PDL renovar primeiro. As poucas vagas que restarem, né? Então, eu vou liberar para todo mundo aqui. Por isso que eu tô falando, fiquem atentas que agora no início de setembro eu vou abrir as inscrições. Será a última turma do ano para você ter acesso ao programa completo, junto com o curso da gramática, junto com o meu acompanhamento e junto com os acompanhamentos mensais e um plantão tira dúvida, até o mês 6 do ano que vem. Se você não entrar nessa turma, você não entra mais. Então, fica ligada, porque depois não dá pra chorar, porque as portas vão se fechar. Pri, fica salva as aulas, eu moro no exterior, fuso horário. Fica assim, tá? As aulas ficam gravadas lá no Zoom. Morfologia é ensinado no PDL? Não, primeiro nós estamos na fonologia. Morfologia será o próximo passo. Sem a criança ter domínio da fonologia, seu filho não avança para morfologia. Tem 10 anos. Ele sabe vogal, semivogal? Ele sabe classificar? Pega uma palavra e pede para ele identificar vogal e semivogal. Ele sabe? História, qual que é a vogal, qual que é a semivogal? Feiura, qual que é a vogal e a semivogal? Se ele souber, você avança para morfologia. Se ele não souber... você tem que ensinar isso pra ele primeiro. Dígrafo, conto consonantal, sabe a diferença? Acentuação, tudo isso. Ok. Uma aula que era pra ser rápida, foi demorada, mas deu pra entender como é que ensina pra criança acentuação gráfica? Sílaba tônica, pega as regras, pega listas de palavras e coloca a criança pra justificar. Não precisa ser... começa com 5 palavras, 6 palavras, 4 palavras, mas faz isso todo dia. Te garanto que seu filho vai arrasar. E é aquilo. Põe seu filho pra treinar, oferece atividade.
Sem atividade, a criança não tem como, tá? Não tem como. Agora bora, que eu tenho 2 crianças que estão ali estudando inglês e agora eles vão estudar português. Vamos fazer um print? Vai, marca aí, me marca, que eu quero ver quem que estava aqui na aula de hoje. De olho aberto, por favor. Pronto? Coloca aí pra mim se já deu, porque na hora que eu fechar o olho, o povo bate aí a foto. Beijo, minha gente! Fiquem com Deus!